Não sei se a Adriana chegou a te falar, mas como eu te falei, Miriam, a Karine já sabe, já conhece, já que ela está fazendo outro curso na outra turma. Começou, né, a fazer um curso na outra turma. Hoje a gente vai fazer uma apresentação do curso para vocês ficarem por dentro do que é o curso, do que vocês podem esperar do curso, e a gente vai bater um papo sobre a profissão de cuidador, e na próxima semana é que a gente vai entrar no curso mesmo, tá? Então, assim, uma outra coisa que eu também faço é o seguinte: todas as aulas são gravadas. Então, se às vezes acontecer de você não conseguir vir ao curso, não se preocupe, não tem problema, porque eu te mando a aula gravada daquele dia ali, tá? Não tem problema algum. Aí é muito bom, né? Ajuda muito. Ajuda, porque às vezes a pessoa trabalha, um sabe que pode vir, o outro não, então eu comecei a fazer isso também para ajudar o pessoal. Aí tem uns que costumam vir só nas aulas práticas e vai participando, vai assistindo as aulas em casa, mas assim, aqui, quando você está aqui, você acaba assistindo mais coisas, porque você tem chance de perguntar, você tem chance de tirar dúvidas que você possa vir a ter, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nome de um programa que eu criei chamado Transformando Vidas através do Conhecimento, que são cursos profissionalizantes da área de saúde. A Miriam fez o curso de primeiros socorros, a Karina está fazendo o curso de APH, e dentro desse programa de cursos existem muitos outros cursos que acaba que um vai complementando o outro, E uma outra coisa que a gente tem que procurar sempre fazer é buscar cada vez mais aperfeiçoamento. Hoje a Adriana falou uma coisa que chama até a atenção: ninguém sabe tudo, porque não tem como ninguém saber tudo, né? Então, sempre quando a gente tem a oportunidade de estar buscando um novo aprendizado, um novo conhecimento, a gente deve procurar fazer isso. Então, esse programa ele visa isso, essa capacitação profissional, a gente está buscando coisas novas. Meu nome é Leonardo, eu sou enfermeiro, sou socorrista emergencista e instrutor de APH e suporte básico de vida. Quando surgiu o curso de cuidador de idosos e por quê? O fato: estava eu trabalhando no SAMU, recebi um chamado de uma família daqui de Visconde do Rio Branco, uma família bem abastada financeiramente, que eles tinham um home care em casa. Eles estavam sendo assistidos por um home care. Para quem não sabe, o home care é um formato de internação dentro de casa. A pessoa tem toda a estrutura. Esse paciente, ele estava sendo assistido por uma técnica de enfermagem, tinha uma cuidadora, uma técnica de enfermagem que ficava lá todos os dias com a cuidadora, uma enfermeira que ia uma vez ao dia e o médico que ia uma vez por semana. Então, assim, o paciente estava muito bem assistido. E o paciente começou a sentir mal, chamaram o SAMU. Nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá, eu vi um paciente na cama, usando oxigênio. Ele estava na bala de oxigênio, de uso contínuo, com um catéterzinho no nariz. Estava a cuidadora e a técnica de enfermagem lá do lado desse paciente, e ele precisando de oxigênio. Eu cheguei, fui aferir a pressão dele, a pressão estava um pouco baixa, e ele fazendo esforço respiratório, com dificuldade para respirar. Eu fui lá, aumentei um pouquinho o oxigênio
O paciente melhorou, não precisou de levar para o hospital, não precisou de fazer nada. Aí me veio a ideia, por que não abrir um curso de cuidador e começar a capacitar pessoas para isso? Porque eu percebi que o que estava faltando ali era capacitação, porque não tem cabimento ele estar sendo assistido por uma equipe profissional, está precisando de oxigênio e ninguém ter percebido isso. O médico eu não digo porque só ia lá uma vez por semana, mas a enfermeira que ia todo dia, e aquele paciente ele começou a ficar com falta de ar de uma hora para outra. Aquilo ali veio acontecendo. Então, na maioria das vezes, o que falta é justamente isso, informação adequada, capacitação. Aí como a família estava sendo assistida, a pessoa acha que está seguro, e na verdade nem sempre isso é uma realidade, que deveria ser realmente, deveria ser, mas o pessoal que estava ali deixou isso acontecer e passar despercebido. Então, quando você tem uma capacitação profissional, você consegue assistir o paciente de melhor, com condições melhores, você consegue prestar uma assistência de melhor qualidade. Então, foi assim que começou o primeiro curso. A tarefa do cuidador é fornecer ao idoso as medicações corretas, nas doses e nos horários adequados, além de cuidar de sua alimentação, higiene, segurança, conforto e bem-estar. Tem uma família daqui de Visconde do Rio Branco que mandou uma mensagem para uma menina que fez curso comigo agora, a Juliana. Estão com dificuldade, estão com problema com a cuidadora que não quer trocar a fralda e nem limpar a mulher. Como é que você lida com uma situação dessa? Aí a família vai dispensar ela e vai colocar outra cuidadora. E quem vai limpar? Hein? Vai colocar uma cuidadora que limpa. Então, justamente, por quê? Porque, olha só, gente, a gente está vendo aqui, ó, que o cuidador é responsável pela medicação, higiene do paciente, pela alimentação. Quando a gente fala higiene, é tudo em geral. Conforto e bem-estar, segurança, conforto e bem-estar. Quando a gente fala de segurança, conforto e bem-estar, a gente está falando de fazer para o paciente tudo aquilo que ele fazia antes e agora ele não pode mais. Você vai trabalhar numa casa, você sempre encontrou com a pessoa toda maquiada, cabelinho bonitinho na rua, andando toda serelepe. Aí você começa a trabalhar lá, você vai deixar ela sem maquiar, você vai deixar ela com o cabelo tudo para cima? Não pode, não é assim que ela gostava de ficar. Porque quando ela tinha condições de fazer para ela, não era assim que ela fazia. Então a gente tem que ter esse tipo de noção. A gente tem que perceber essas coisas. Então, quando você entra na casa de alguém, porque o cuidador é o invasor, você entra na casa de uma família que não queria ter ninguém ali. Claro que não. Então a gente invade a casa dos outros. E quando a gente entra na casa da pessoa, a primeira coisa que o cuidador tem que fazer é começar a observar os hábitos familiares, os hábitos daquela família ali. Tem gente que é muito espontâneo, né? Fala alto e tudo. Aí você chega num lugar que todo mundo fala baixo, você tem que começar a se vigiar, você tem que tomar mais cuidado. Né? Vai ter hora que você vai esquecer que você vai falar alto, vai assustar todo mundo, aí de repente você começa a se policiar e volta de novo e tudo. Porque a família tem hábitos diferentes. A família tem hábitos diferentes. Então, são coisas que a gente tem que observar para que a gente possa mudar a nossa conduta. Você vai trabalhar num lugar que a pessoa fala pouco. Aí você fica igual um papagaio. Não pode. Você tem que ter bom senso para isso. A gente tem que ter bom senso. Aí você já entra gritando. Aí eu vou para mudar para ouvir. Qualidades éticas e morais. O cuidador precisa ter respeito e dignidade ao tratar a pessoa idosa e nas relações com ele e com a sua família. Deve respeitar a intimidade, a organização e as crenças da família, evitando interferência e, sobretudo, exercendo ética profissional. Aí aqui, vamos lá. Quando você vai entrar na casa dos outros,
você já está entrando numa casa de alguém que é totalmente desconhecido. Aí a pessoa começa a ir com roupa muito apertada, roupa decotada, não rola. Não rola. A gente tem que ter bom senso para isso. E tem mulher que é mais avantajada que a outra, né? Tem lá, né? Aí usa aquelas roupas, porque tem mulher que usa roupa parecendo que ela veste uma calça 40, 44, entra na máquina a vácuo, a máquina faz assim, ó, anda até assim, ó, de tão apertada que é a roupa. Isso não tem condições. Por quê? Porque lá naquela casa lá, pode ter o marido da fulana, pode ter o filho, o neto, uma outra pessoa. Então assim, isso vai ser algo que vai ser constrangedor tanto para a pessoa quanto para a família. Então a gente tem que observar essas coisas. A gente tem que observar essas coisas e tem que começar a se vestir adequadamente. Por exemplo, vocês nunca vão no fórum e vai chegar lá, vai ver uma pessoa de camiseta sentado lá em cima sendo como o juiz. Isso não vai acontecer. Você vai ver todo mundo muito bem vestido. Isso por quê? Porque o local exige essa seriedade. O grande problema de muitas profissões é que é justamente isso, a pessoa não observa o que é exigido dele. Por exemplo, eu acho que é interessante quando você está trabalhando como cuidador, você ir bem arrumadinha, cabelo penteadinho. Você pode botar uma maquiagemzinha fraca, o que não pode é lascar um batonzão vermelho na boca e você ir como se estivesse indo para uma festa, não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que pesa muito sobre a parte de crenças religiosas da família. Você, geralmente, nada contra, mas geralmente isso acontece com muita frequência com o evangelho. Você vai trabalhar numa casa que você chega lá, o povo é católico. E aquela senhorinha gosta todo dia de assistir a missa, o padre falar lá. E ela quer que você senta do lado dela para rezar. E você vai sentar e vai rezar. Ou ela quer ouvir ela queria ouvir acho que é de 3 horas. Parecida. Aí põe um copo de água lá. E depois te dá para beber, né? E você vai beber. Não importa. Não importa se não é a sua crença. Não importa se não é a sua crença. O que você tem que avaliar é o que nós falamos lá atrás. Oferecer segurança, conforto e bem-estar. A gente tem que entender isso. Há um tempo atrás veio uma cuidadora fazer um curso comigo que ela era muito resistente a essas coisas. Aí ela contou um fato que tinha ocorrido, que ela foi trabalhar numa casa e tirou as Nossa Senhora, tudo que tinha lá e botou na caixa. Aí eu falei com ela, você fez muito errado, você poderia ter sido processada por causa disso. Aí ela ficou assustada. Eu falei com ela, você está confundindo a sua fé com o seu direito e o seu dever. Você está confundindo isso. Tem que respeitar o outro. Falei, cara, você está confundindo isso. Não tem esse negócio. Se ela falar com você assim, você limpa a minha santinha para mim, você vai limpar a santinha dela. Você não tem nada com isso, não. Você foi contratado ali para trabalhar. E trabalhar como cuidador significa fazer para a pessoa tudo aquilo que ela gostaria, que ela fazia antes e agora não pode mais. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender essas coisas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Definição de ética é colocar-se no lugar do outro. Isso é algo impossível. Todo lugar que a gente vai falar de ética, todo mundo fala isso. Ninguém se coloca no lugar de ninguém. Até porque você só sabe o que o outro passa quando você passa a mesma coisa. Do contrário, você não sabe. Não adianta nada você falar de uma dor no pé, sendo que a pessoa está sentindo uma dor na mão. Mas tudo é dor, mas são em lugares diferentes, vai doer diferente. Então, a gente só consegue se colocar no lugar do outro quando realmente acontece a mesma coisa com a gente. Então,
o que seria essa definição de ética, de colocar-se no lugar do outro? Não é ter dó dele, é ter compaixão. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu estou com tanta dó de fulano, o que adianta ter dó dele e não fazer nada por ele? Então, a gente tem que desenvolver o sentimento de compaixão. Quando você desenvolve o sentimento de compaixão, automaticamente você quer ajudá-lo, você quer fazer para ele aquilo que for melhor para ele. A ética é a teoria que explica um tipo de comportamento dos homens e sua totalidade, diversidade e variedade. Ou seja, quando a gente fala de ética, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de uma possibilidade da gente ter um comportamento que ofereça coisas boas para o outro. Aí ainda a gente vai ver, valores e costumes, o que é certo e o que é errado, o que a pessoa entende de certo e errado, bem e mal, deveres e direitos, ação e comportamento. Tudo isso interfere na visão de ética da pessoa. Por quê? Porque cada um vê o mundo de forma diferente. Cada um interpreta o mundo de forma diferente. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que acha certo e errado, de acordo com seus valores e costumes. Só que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar num lugar, esses valores e costumes nossos, a gente tem que guardar ele na gaveta e valorizar os valores e costumes da outra pessoa que a gente foi cuidar dela. A prioridade é a outra pessoa. Tem família que abandona a pessoa dentro da própria casa. Isso acontece com muita frequência. E muitas vezes o cuidador passa por isso e vai ficar entre a cruz e a espada. E você tem sempre que ter um consenso ético para você decidir aquilo que é melhor para o paciente. Crescimento profissional. Como conseguir? Porque muitas vezes você fala assim: eu vou fazer um curso de capacitação, ou então eu sou cuidadora. Por exemplo, quem já é cuidadora aqui? Eu fico devendo. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você mora em qual bairro? Lá no Gordura. Hein? Lá no Gordura. Lá no Gordura. Quem é lá que sabe que você é cuidadora? O acompanhante? Acho que quase todo mundo. E sem ser lá? Não sei, qualquer pessoa. Mas isso, por que você acha que isso acontece? Porque eu não Quando a gente fala de crescimento profissional, uma das coisas que a gente tem que ver é isso aqui, confira algumas dicas para crescimento profissional. Seja visto. Se ninguém sabe quem você é, como é que eles vão te contratar? Então, por exemplo, começou a trabalhar como cuidadora, fez o curso, terminou, arruma uma camisa de cuidadora. Quando você for trabalhar, o jaleco bonitinho, tudo, coloca ele bonitinho, para as pessoas saberem quem é você, saberem o que você faz. Entendeu? Então, assim, se as pessoas não te conhecem, não sabem o que você faz, como que eles vão te solicitar e te contratar? Manda fazer cartãozinho de apresentação, cartãozinho de visita. Tem gente que trabalha há 10, 15 anos, nunca fez o cartãozinho de visita. E outra coisa, e custa R$80, 1000 cartões. 1000 cartões, custa R$80. Aí você vai no hospital, deixa um pouquinho lá, vai num posto de saúde, deixa um pouquinho, vai no outro posto, deixa um pouquinho. Desse jeito o seu nome espalha para todos os lados. Aí um belo dia alguém está lá conversando lá no posto lá e fala assim: nossa, fulano de tal estava precisando de um cuidador, dá um cartãozinho aqui, liga para essa pessoa aqui. E outra coisa, a gente forma cuidador todo dia e está faltando no mercado. Não tem. Mas porque só estuda, só faz o curso. Pega o curso e joga na gaveta. Não, muita gente. Então, mas muita gente. Sabe o que muita gente quer? Muita gente quer ficar esporadicamente no hospital. Por exemplo, pegou um paciente para ficar no hospital de um dia por outro, aí a pessoa vai. Se tiver mais 2 dias seguidos, um dia
dia só tá Não bom. quer trabalhar então, né? Você Entendeu? seria isso. Fazia Ou igual então, um quando rapaz. você ainda trabalha, Não quer também. Não quer também. É porque fica aqui no telefone, o paciente lá, a enfermeira tem que cuidar. Então, muita gente vai dizer, eu sou cuidador, e você vai ver acompanhante. Né? Não, Porque cuidador. são coisas diferentes. Então, é preciso encontrar os caminhos e seguir por eles com vontade. Invista em você, em suas aptidões e as treine para se destacar no mercado. Amplie seus horizontes, invista em conhecimentos, faça bons cursos. Aí, como potencializar o seu crescimento? Como é que a gente faz isso? Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Ou seja, como que você vai conseguir algo diferente, sendo que você faz sempre a mesma coisa? Não tem como. Não tem como. A gente tem que mudar a conduta. Se você está fazendo uma coisa e não conseguiu, é porque até hoje o que você fez foi errado. Então tem que tentar algo novo. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Porque aí já é insanidade. Isso aí já é esquizofrenia, né? Fazer a mesma coisa e achar que vai conseguir resultado diferente. Isso não vai acontecer. O resultado vai ser igual, porque a gente está fazendo a mesma coisa. O mundo dos negócios, todos são pagos em duas moedas: dinheiro e experiência. Agarra a experiência primeiro e o dinheiro virá depois. É consequência. Você nunca trabalhou com um paciente complicado. Aí tem uma pessoa lá que trabalha. E a pessoa que trabalha é um cuidador profissional. A gente vai ver isso mais à frente, que existe 3 qualificações de cuidadores, tá? Tem o cuidador, tem o acompanhante, o cuidador e o cuidador profissional. Existem essas 3 modalidades. Aí a pessoa vê um cuidador profissional e acha que já vai chegar no mercado de trabalho ganhando a mesma coisa que o outro ganha e quer se comparar com o outro. Gente, uma coisa que vocês vão me ouvir falar aqui até o final do curso: não se comparem com ninguém. Cada um é único. A gente não deve fazer isso, se comparar com ninguém. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, agem diferente e pensam diferente. Não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. E é o que a gente mais faz, nós somos especialistas em reclamar. O homem estava fazendo uma viagem de carro. Ele estava passando e ele resolveu abastecer. Ele parou no posto de gasolina. E tinha um cachorro deitado debaixo da bomba. E o cachorro uivava. E o cachorro foi só uivando. Aí ele ficou olhando assim, tudo mais assim e tal. E achou estranho aquilo, né? Do cachorro ficar uivando. Aí ele saiu e foi entrar na loja de conveniência para comprar umas coisas. Na hora que ele voltou, o cachorro ainda continuava uivando. O cachorro estava uivando. Aí ele perguntou para o frentista assim: por que esse cachorro uiva tanto? Aí o frentista foi e falou assim com ele assim: é porque ele está deitado em cima do prego. Aí ele foi e falou assim: deitado em cima do prego? O frentista foi e falou assim: ele está deitado em cima do prego. Aí ele olhou para o frentista e falou assim: por que o cachorro não levanta? Aí o frentista foi e falou assim com ele: é porque está doendo só para ele uivar, não está doendo para ele levantar. Assim é a gente. Sai na rua uivando para todo mundo, reclamando de tudo. Mas o que você faz para sair de cima do prego? Nada. A gente vive numa zona de conforto tão grande. Que a gente não se mexe. E zona de conforto, muitas vezes, ela pega a gente até naquilo que é ruim. Ela não deixa a pessoa desenvolver. Ela faz com que a gente fique preso numa situação e não consiga sair daquela situação porque está cômodo. Por mais que esteja ruim, Eu fiquei assim. está cômodo. Agora comecei a. Porque a gente precisa acordar. De vez em quando a gente se comporta como um sonâmbulo que anda na rua dormindo. A gente muitas vezes está assim, passa a vida dormindo.
e não observa as coisas. Muitas vezes oportunidades que estão do seu lado não são agarradas porque você está dormindo. A gente tem que ter uma mente mais desperta, e para isso a gente tem que acordar para a vida. E uma das coisas que a gente precisa entender e parar de fazer é reclamar. O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma: tudo que você repete, ele arquiva. Tudo que você repete, ele arquiva. Se você falar, eu não aprendo, eu não consigo, eu não posso fazer isso, você não vai aprender, não vai poder e não vai conseguir. Porque o seu cérebro arquiva aquilo e você não vai ter muita dificuldade para ultrapassar aquelas barreiras ali. Então a gente tem que romper isso e criar novos mapas mentais, sair dessa zona de conforto que a gente enfrenta ela. O sucesso é passar de fracasso para fracasso sem perder o entusiasmo. Ou seja, você está trabalhando com um paciente hoje, eu já tive alunos como cuidadores que falavam assim: todo paciente que eu olho morre. É claro, você está trabalhando com gente que está morrendo. É claro que isso vai acontecer. E uma das coisas que o cuidador tem que entender é que muitas vezes a sua função é ajudar a pessoa a morrer bem. Mas tem como morrer bem, Léo? Claro que tem. Claro que tem. Uma pessoa morrer, ficar na cama 4, 5 anos, sem uma lesão, sem uma escara, está limpinho, bem cuidado, com a pele hidratada, é uma pessoa que está muito bem. E quando ela morrer, ela vai morrer bem, vai dar um defunto lindo. A gente precisa entender que essa função não é pouca coisa não. Alguém uma vez falou comigo: mas se eu soubesse que eu ia estudar para limpar a bunda dos outros, eu não tinha estudado. Aí eu falei assim: mas é porque você não entendeu a sua profissão. Não é só limpar a bunda, é limpar a bunda de quem está precisando muito e não pode fazer isso por ele. Aí eu perguntei assim: você gostaria de estar na cama, se cagando, precisando de alguém te limpar? Deus me livre, claro que não. Eu falei assim: então, olha o que você faz na bunda para os outros. O que você faz é muito grande. Então, o seu modelo mental profissional já começa a acontecer com a sua valorização da profissão. Já começa a acontecer por aí, com a sua valorização da profissão. Se você não valoriza aquilo que você faz, os outros também não vão valorizar. Tente não se tornar uma pessoa de sucesso, mas sim se transformar em uma pessoa de valor. E quando a gente entende isso que eu acabei de falar, você transforma o seu trabalho em algo valoroso. Que muitas vezes você chega em algum lugar que você dá o preço para a pessoa quer te matar de fome. O contratante muitas vezes quer te matar de fome. Ele quer te pagar um dinheiro que não vai ser útil para você, que não vai suprir as suas necessidades. Aí ele quer te matar de fome. Aí quando você chega lá, que você fala o seu preço, a pessoa fala: mas não dá, que fulano aqui ganha tanto, o outro ganha tanto. Aí você fala assim: não, mas você está me comparando com quem? Você está comparando o meu trabalho com o de quem? Então, gente, uma das coisas que a gente vai discutir muito isso aqui é como que você cobra. Como é que você faz isso para cobrar os outros? Porque uma outra coisa que é um pensamento principalmente da maioria das pessoas, tem dificuldade para cobrar. A maioria. O que adianta você ser boazinha, aí você chega lá no mercado, você fala assim: me dá um pacote de arroz. Aí na hora que você vai passar no caixa, você fala assim com a menina: eu sou uma cuidadora boazinha, não cobra não, tá? Você vai trazer arroz? Vai nada. Então, você tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Você tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Eu sempre falo para o Adriano: a pessoa chega, suponhamos assim, um vizinho seu passou mal, precisou de súbito, beleza, pode chamar a qualquer hora que eu vou. Aqui, eu estou precisando, eu fui ao médico, ele falou comigo que eu tenho que olhar a pressão uma semana, todo dia, 3 vezes ao dia. Você olha para mim: olha, é tanto. Ou paga, ou vai na rua e olha lá na rua. Eu faço de graça. Então, o que acontece?
tudo que você vai fazer é pago. Tudo que você vai fazer é pago. Depois você vai falando pra gente. Você precisa de buscar uma qualificação. Por que você vai ficar fazendo de Por graça? que ninguém pagou pra mim, né? Tá falando. Então a gente precisa de entender isso e aprender isso. E é só assim que a gente começa a ter a autovalorização profissional. É assim que a gente começa a se descobrir como pessoa e é assim que a gente começa a valorizar o nosso trabalho no mercado. Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas a que melhor responde a mudanças. A gente tem que estar sempre buscando adaptação. Esse período agora de Covid, teve gente que ganhou muito dinheiro e teve gente que não ganhou nada. Quem não ganhou nada? Aquelas pessoas que estavam doentes, morrendo de medo de pegar Covid, que trabalhavam como cuidador. Conheço um monte que está parado até hoje. E conheço alguns que fez um bom dinheiro porque todo dia precisava de gente lá no Covid e não tinha cuidador para ficar. Não tinha cuidador para ficar, porque o povo estava com medo de pegar Covid. Quem não teve medo e encarou, ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. O que a pessoa tem que entender? Mas espera aí, eu sou diabético e sou hipertenso, trabalho como cuidadora, mas eu conheço uma moça que trabalha lá no hospital, que também é diabética e é hipertensa, e ela não pegou Covid. Por que será que ela não pegou Covid? Será que ela não está trabalhando? Aí você vai averiguar a pessoa que está trabalhando. Ou seja, são os cuidados que você precisa ter que vai fazer a diferença. Então, se você toma esses cuidados, você está fazendo o quê? Se adaptando às mudanças necessárias que precisa. Vários dos fracassos da vida vêm de pessoas que não perceberam o quão perto estavam do sucesso quando elas desistiram. É outra coisa que a gente é especialista, escutar o que os outros estão falando. Geralmente, quando você vai fazer um curso qualquer curso de capacitação, que você vai fazer um curso, você vai escutar assim: que isso? Você já passou da idade para fazer isso, mas você vai mexer com isso, você vai gastar dinheiro com isso aí, não vai valer a pena não. Ou então você vai escutar, ou então você escuta assim: você já está precisando de gente para tomar conta de você está querendo fazer curso para cuidar de alguém? Ou então você E na maioria das vezes, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente escuta essas pessoas. A gente dá ouvido para essas pessoas. São pessoas que não sabem dos seus planos, não conhecem os seus planos. E você ouve a pessoa e deixa de fazer aquilo que realmente faria diferença na sua vida. Aí, agenda da programação do curso.